Olá, meus irmãos, vocês estão animados para a gente começar um salmo novo hoje? Eu quero te convidar para ir comigo no Salmo 91. Vocês sabem que o Salmo 91 é um dos salmos mais usados aí por todo mundo, inclusive pessoas que não são crentes, mas são místicas. Elas gostam muito do Salmo 91 porque eles têm o Salmo 91 como um salmo de proteção. Então eu quero trabalhar alguns dias com vocês aqui neste salmo. E hoje nós vamos ficar apenas no comecinho, no versículo 1, e vamos falar um pouquinho disso. E aí depois, no decorrer das outras semanas, a gente vai aprofundando, porque o Salmo 91 é um salmo não só muito bonito, mas ele também tem muita coisa para nos ensinar, ok? Então eu quero ler para vocês o primeiro verso do Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. É interessante que quando você lê, você começa lendo este salmo, ele diz assim: aquele que habita. Essa é a indicação de que o habitar é uma escolha pessoal. É você que toma essa decisão. É você que escolhe onde você quer habitar, onde você quer estar. Isso é impressionante, porque Deus sempre deu para o homem essa liberdade dele escolher o melhor lugar. Ele é livre para escolher onde ele quer estar. Ele quer estar num lugar seguro, ele quer estar num lugar de incerteza, de insegurança, de medo, onde ele quer estar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender algumas coisas. Eu queria que você entendesse a diferença entre ser livre e estar seguro, que são duas coisas completamente diferentes. As pessoas lutam muito por liberdade. E essa é sempre uma voz do povo, né? O povo sempre clama por isso. O povo quer ser livre, as pessoas querem viver essa liberdade. Inclusive, esse é tema também de dentro da igreja. As igrejas querem liberdade. Os jovens, né, já têm manifestado esse interesse pela liberdade, sempre buscando cultos com mais liberdade, a liberdade no espírito. Esse é um tema recorrente na igreja e é um bom tema para se discutir, para se falar. Mas ser livre não significa necessariamente estar seguro. Como é importante você entender isso. Então, ser livre e estar seguro são coisas diferentes. O que é ser livre? Alguém diz que a minha liberdade ela termina quando começa o direito do outro. Então, isso já indica que não existe liberdade plena, não existe liberdade completa. Não é? Porque eu não posso ser livre desprezando o direito da outra pessoa. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm esse senso, essa compreensão, esse entendimento. E o que a liberdade nos dá? Qual é o grande mérito da liberdade? Qual é o grande valor da liberdade? Então, é isso que eu queria que vocês raciocinassem comigo, que o grande valor da liberdade não está na anarquia. Quando a Bíblia diz que nós temos liberdade, significa que nós temos poder de decisão. Uma pessoa livre é aquela que pode fazer escolhas,
é aquela que pode decidir. Quem não pode decidir não é livre. Quem não pode fazer escolhas não é livre. Então, é muito importante você entender isso. Agora, segurança, ela não tem a ver com liberdade. Segurança tem a ver com proteção. Tem a ver com a guarda. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Isso é um pouco filosófico, mas você é inteligente, você vai entender. Há uns anos atrás, me trouxeram um pássaro que foi criado dentro de uma gaiola. E eu peguei e resolvi, nós temos uma área grande aqui na igreja, nós temos quase que uma chácara, aqui são 10 mil metros quadrados a nossa área, temos árvores aqui. Então eu resolvi soltar esse pássaro, era um sabiá. Tem outros aqui, eu falei, vou soltar esse sabiá. Eu o soltei, ele estava preso todo esse tempo. E de repente ele ficou um pouco hesitante, assim, na portinha da gaiola, de repente ele saiu. E ele foi para cima da árvore, ele estava livre. Mas veio um gavião e pegou ele. E aquilo foi traumático, porque eu estava dando liberdade para ele. Mas ele morreu. Alguém pode, os mais poetas dirão, mas ele morreu livre, não é? Mas na natureza, os animais, as aves, elas aprenderam a conviver com algumas coisas. Então é diferente. Por que que ele foi pego assim, tão desprevenido? Porque ele passou a vida presa e ele não sabia lidar com a liberdade. Ele não sabia viver em liberdade. Então, para você viver em liberdade e com segurança, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, as duas coisas, elas precisam andarem juntas. Liberdade e segurança. Se você pensar só em liberdade, você está exposto. E exposto, você corre risco. Por isso que uma ave na natureza, quando ela vai dormir, por exemplo, ela escolhe um lugar certo para dormir. As águias fazem seus ninhos em lugares altos, em penhascos, lugares onde predadores não vão chegar. Por quê? Porque ela protege, ela é livre, mas ela tem o senso de proteção, ela tem o senso de cuidado. Então, quando a gente lê um texto como esse, e diz, aquele que habita, então veja, aquele que habita, ele é o cara que está fazendo uma escolha, ou seja, ele está sendo livre para escolher, ok? Então, essa pessoa que está escolhendo, ela está em liberdade, ela não está presa. Mas aí o texto diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, essa pessoa livre, ela é inteligente, ela fez a escolha correta, ela fez a escolha certa. Ela está livre, mas ao mesmo tempo ela buscou habitar, ela buscou um lugar onde ela está protegida de todos os perigos que cercam, inclusive, a liberdade. E para que a gente possa viver a nossa liberdade em segurança, nós precisamos de um lugar que nos dê essa segurança. E o que o salmista está dizendo é que esse lugar que nos dá essa segurança é o esconderijo do Altíssimo, ou seja, onde Deus habita. A gente tem que correr para lá, a gente tem que estar com Ele, a gente tem que estar perto dEle, porque junto dEle não tem perigo. Os perigos, a Bíblia diz que Ele nos defende como a galinha defende os seus pintainhos, nós estamos debaixo das suas asas, estamos debaixo do seu cuidado, então a gente corre para lá. A gente tem liberdade, mas tem segurança. Eu gosto muito dessa ideia porque eu morei num lugar onde é no interior e as pessoas criavam galinha e meu avô tinha um sítio e nós íamos muito para lá. Então nós víamos as galinhas com seus pintainhos, como é que funcionava, né? Os pintainhos ficavam todos com liberdade ali, mas qualquer ideia de perigo, uma sombra, qualquer coisa, eles corriam para debaixo da asa
da galinha, porque ali eles tinham proteção. Então, a liberdade precisa andar em unidade com o cuidado, com a proteção e com a segurança. Então, é isso que eu queria te sugerir hoje, que seja livre, né? É uma bênção ser livre, mas não seja descuidado, não seja tolo. Vá habitar no lugar certo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Significa o quê? Que você vai ter descanso. Você vai viver sua liberdade protegida e descansando. Que Deus abençoe sua vida nesse dia e que de alguma maneira possa ter te ajudado a entender um pouquinho mais do que é liberdade e do que é proteção. Beijo no coração. Vejo você semana que vem.